Qual que é o passo a passo? Eu tô no Brasil, tomei uma decisão mental que vou fazer isso, liguei para Maria Vitória. Vocês têm um passo a passo de processo? Temos, temos. É um processo relativamente, eu brinco que ele é complexo, mas ao mesmo tempo ele é bem simples, porque a gente vai guiando o cliente. E o que eu gosto de fazer é, eu falo para o cliente, eu não vou te passar tudo de uma vez, porque senão você vai achar que é muita coisa e você vai ver no fim que não é, que acaba acontecendo naturalmente o próximo passo que você vai seguir. Bom, a partir do momento que o cliente assina conosco o contrato de prestação de serviços e faz um pagamento inicial, a gente programa uma chamada com a nossa equipe de atendimento ao cliente para entender um pouquinho melhor qual é o perfil do cliente. A gente pede para eles preencherem um formulário, basicamente bem parecido com como a Journey faz, e a gente começa a entender um pouco do critério de investimento deles. Desde quanto eles querem investir, número de horas a trabalhar, em que tipo de indústria eles têm experiência ou interesse, enfim, tudo que possa ser relacionado ou que vai impactar o tipo de franquia pelo qual eles se interessem. Baseado nisso, a gente acaba selecionando mais ou menos 6 a 7 franquias que a gente acredite que sejam um bom fit ou um bom match para eles. Os clientes falam, Maria, só 7? Eu falo, olha, tem pessoas que enviam, por exemplo, para os clientes deles 50. Eu falei, eu acho isso contraprodutivo, porque você não vai revisar em detalhe 50 franquias, vai tomar muito do seu tempo. As 7 os clientes geralmente já levam 1, 2 semanas, então imagina 50. Mas a gente manda essas 7 iniciais e depois disso a gente programa uma chamada com o cliente. Nessa chamada a gente resolve qualquer dúvida que eles possam ter, a gente elimina franquias baseadas no que a gente chama de deal breakers, né? O cliente fala, Maria, eu não vou alugar uma loja física. Então eu falo, tá bom, então já vamos remover essas próximas 3 que eu tinha te mandado, porque a gente não sabia disso antes. É mais um alinhamento para a gente entender dessas 7 oportunidades quais seriam as melhores. A partir disso, a gente começa o processo todo com o franqueador. Então, a gente programa uma chamada introdutória com ele, onde eles conhecem um pouco mais sobre a franquia. Depois disso, eles recebem o que a gente chama de Franchise Disclosure Documents, que é um documento de mais ou menos 300 páginas, que dita o passo a passo de abrir uma franquia. É extenso, eu falo para eles que é meio chato essa parte. E daí, a partir disso, a gente vai fazendo tudo que o cliente precisa para deixar ele num ponto que ele se sinta confortável em fazer uma decisão de investimento. Então, a gente programa e recomenda que eles façam pelo menos 3 a 4 chamadas com franqueados existentes, para eles entenderem um pouco mais como é o dia a dia, como é o primeiro ano, como é o segundo ano, quanto de dinheiro eles estão fazendo. A gente programa mais chamadas com os franqueadores e a gente recomenda, nesse momento, que eles contratem um advogado de franquias, que vai revisar não apenas o FDD, mas que também vai poder negociar os termos do contrato de acordo com a franquia, com o franqueador em si. As regulações de franquia nos Estados Unidos são um pouquinho chatas e bem rígidas. Então, a melhor coisa é ter um advogado de franquia, não um advogado corporativo, negociando esses termos com o franqueador em seu nome. A partir disso, a franchise ajuda também com a LLC, criação de LLC, e aí que entra a Journey, uma vez que o cliente já faz a decisão de investimento, a Journey já começa a preparar o business plan, até que o cliente assina o contrato, faz um pagamento inicial e aí a gente passa para o advogado de imigração que começa a preparar a petição e dá entrada no visto. Ótimo, excelente. E isso tudo com a pessoa fisicamente no Brasil ou ela tem? No Brasil. No Brasil. Na pandemia, a gente teve mais ou menos 20 clientes que nem que quisessem conseguiam vir para cá, para os Estados Unidos, conseguiu ajudar eles de Ásia. A gente trabalha com bancos, por exemplo, que permitem que estrangeiros abram contas corporativas. Os nossos fornecedores, desde que nos ajudam a abrir uma LLC até os advogados de franquia, cuidam de tudo isso. E hoje em dia, vários dos franqueadores já têm o que eles chamam de Virtual Discovery Processes. Então, o processo todo consegue ser virtual. Se o cliente quer conhecer eles em pessoa, eles têm essa opção sim, hoje em dia.